Turma, do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 2, Programação de Alto Significado Espiritual. O dia transcorreu sob expectativa jovial e abençoada. As horas passavam suavemente, embaladas pela agradável curiosidade em torno da temática e do labor a que seríamos convocados. Quando a noite desceu, sem preâmbulos, um doce perfume de azaleia em flor balsamizava a natureza, carreando pelos ventos brandos. Cintilavam as estrelas no zimbório escuro, confraternizando com o véu de noivado de Selene, permitindo que pudéssemos vislumbrar o planeta querido pelas luzes que fugiam à distância, representando os santuários de amor nele instalados. Encaminhamo-nos, à hora aprazada, na direção do centro de comunicações, onde o dedicado irmão Hildebrando nos aguardava, com o encanto da sua personalidade gentil. O recinto para o encontro era encantador, de reduzida proporção, era decorado com festões laterais, destacando-se o palco ornado de rosas delicadas em arranjo bem elaborado sobre a mesa diretora. Éramos aproximadamente 100 convidados que logo repletamos o auditório acolhedor. A conversação em meio tom de voz dava notícia do prazer dos reencontros, facultando-nos ligeiras notas em torno das atividades a que nos vinculávamos, enriquecidas pela alegria do trabalho de autoiluminação. Nesse interim, adentraram-se no recinto o diretor Aurélio, responsável pelo Centro de Comunicações, que fora na Terra um devotado trabalhador na área de engenharia elétrica, havendo deixado um patrimônio valioso em favor da sociedade, que acompanhava nobre e veneranda entidade que irradiava a ímpar simpatia, o semblante aureolado por um sorriso encantador sem qualquer ruído, exteriorizava significativo magnetismo que a todos nos impregnou de imediata afabilidade. Podíamos perceber-lhe a grandeza moral, embora a discrição e a simplicidade com que se movimentava. Mas alguns conselheiros do mesmo setor formavam um séquito fraterno que conduziu o visitante ao lugar de destaque à mesa diretora. O silêncio fez natural enquanto penetrante harmonia vibrava no recinto inundado de suave claridade. Aroma delicado espraiava-se agradável e após a prece emotiva proferida pelo nosso irmão diretor teve início a solenidade. Depois de algumas palavras convencionais, o respeitável benfeitor elucidou-nos sem retórica bombástica nem elogios habituais dispensáveis, como ocorre na terra. Temos a imensa alegria de apresentar-vos o irmão Evandro, que nos traz o oportuno convite revestido de certa gravidade. Nosso benévolo amigo elegeu a nossa comunidade para a execução de um complexo programa de socorro a uma instituição respeitável dedicada a Jesus sob o patrocínio do cantor de Deus, que se encontra sob forte ameaça das trevas. Sem mais delongas, ouçamo-lo. Dirigindo-se à tribuna, o amorável amigo saudou-nos com voz musical em nome de Jesus, explicando-nos: não ignorais o momento delicado que vivem os nossos irmãos terrestres, particularmente os servidores do Mestre nas hostes do espiritismo contemporâneo. Depois da longa noite de perseguições que sofreram os seus pioneiros e apóstolos, assim como dos significativos testemunhos, o movimento expande-se de forma surpreendente, oferecendo no Brasil, em especial, a concretização da promessa amorável do Mestre a respeito do Consolador. Inúmeros fatores vêm contribuindo para que a mensagem kardeciana encontre aceitação nos diversos veículos de divulgação da grande mídia, desfrutando de respeito e de consideração. É um momento muito significativo, porquanto algumas autoridades da cultura científica de várias áreas do pensamento aderem à convicção em torno da existência de Deus e da imortalidade do espírito. Declarações respeitosas são divulgadas sofrendo o bombardeio do ateísmo sem conseguir intimidar aqueles que se encorajam à definição das suas crenças. Alguns aquinhoados com o Prêmio Nobel, por exemplo, afirmam acreditar na causalidade inteligente do universo e na realidade da vida de ultratumba.
Depois de haverem penetrado nos arcanos das micropartículas, assim como do macrocosmo, concluíram pela não existência de qualquer explicação racional que não seja do Criador. Concomitantemente, porém, à onda de desrespeito à vida, aos princípios éticos e morais, à avassaladora vulgaridade dos costumes em crescente desenvolvimento, apoiam-se na violência e uma vaga de loucura varre o orbe, ameaçando-lhe a estrutura moral e espiritual. As aberrações multiplicam-se e os ídolos da alucinação e do despautério arrebanham as multidões hipnotizadas que se entregam às mais estranhas e assustadoras condutas. Compreensivelmente, hordas de entidades primitivas misturam-se com os equivocados e estabelecem-se os terríveis e assustadores processos de obsessão, que produzem consideráveis prejuízos sociológicos, psicológicos, morais da sociedade, aturdida que perdeu o conceito sobre os valores espirituais já não mais aceitos. Nesse momento, o mensageiro do amor silenciou, facultando-nos a observar as suas considerações de imediato prosseguindo. O destempero da cultura é alarmante, enquanto o culto do prazer, sob todos os aspectos considerados, ultrapassa tudo quanto sucedeu nesse gênero até o momento dos diferentes períodos da história. Pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos. Os lares, na sua grande maioria, converteram-se em bordéis e o desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação que derrapam na criminalidade de vário porte. Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos estorcegam na miséria de todo tipo, sem esperança de alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio e drogas ilícitas. Sem qualquer sentido masoquista, é lamentável a situação moral dos viandantes carnais, com as exceções naturais que alcançaram pela tecnologia os astros, embora os pés nos charcos das paixões mais vis. É nesse momento que a mensagem de Jesus desvela pelos imortais apresenta-se com caráter terapêutico e libertador. Eis aqui o grande paradoxo. À medida que os profanos fascinam-se pela doutrina iluminativa, não poucos trabalhadores do evangelho restaurado resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor. As defecções sucedem-se de contínuo e as quedas pessoais alarmam os neófitos que se estão aproximando com expectativas inumeráveis, aguardando apoio e orientação, especialmente por meio do vigor do exemplo pessoal. Os desencarnados que exploram os torvos no intercâmbio doentio desfrutam dos espaços mentais desses desavisados para impedir que se cumpram as sublimes promessas de Jesus. Quando não podem alcançar os missionários do bem na atividade divulgativa e vivencial da verdade, tomam os distraídos e presunçosos, os soberbos e autossuficientes, para os transformar em pedra de tropeço, formando grupos que se combatem mutuamente, criando cismas e derivativos falsamente científicos que atendem à sua vaidade a perturbar a boa marcha da saudável divulgação da fé renovada. Infelizmente, as diversas correntes, filhas da perturbação e do orgulho, esgrimem o ódio e a calúnia, transformando o campo de trabalho edificante em sítio de combate destrutivo. Novamente silenciou e pudemos perceber-lhe a emoção na voz e no pranto prestes a escorrer da comporta dos olhos. Prosseguindo, expôs: todos nos rejubilamos com o crescimento e a aceitação do espiritismo pelas massas. Nada obstante, um perigo natural ameaça a lavoura do bem. Trata-se de muito daqueles que aderem aos postulados por não se encontrarem em condições emocionais de assumir as responsabilidades que lhes são conferidas pelas circunstâncias, e pessoas desprovidas de bom senso facultam que surjam problemas de comportamento e dificuldades que poderiam ser evitados. É natural que muitos dos aderentes à mensagem sintam entusiasmo e entreguem-se com ardor à sua divulgação e à vivência das novas propostas libertadoras. No entanto, como é compreensível, advêm os enfrentamentos, os desafios que se mesclam com as problemáticas pessoais e logo esmaece o júbilo
e surgem as observações negativas a respeito do próximo, surgindo contrariedades quando não são aceitas algumas das suas sugestões ou diretrizes, não poucas vezes inspiradas pelos inimigos desencarnados do ideal, e aparecem os partidos da Grey, as dissensões infelizes, as deserções. Pior ainda, quando ocorrem pensamentos a que atribuem alta magnitude, surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita. Jesus. Pior ainda, quando ocorrem pensamentos a que atribuem alta magnitude e surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita, de alterá-lo, de adaptá-lo aos tempos modernos, de criar correntes que se comprazem com o frívolo, o social ou pretensamente afirmam ser um passo adiante numa falsa conquista de complementação. Esse perigo já se manifesta e cresce como escauracho que se fixa nas raízes da planta boa e que, ao ser arrancado, extirpa do solo também. Torna-se urgente que providências sejam tomadas a fim de que não ocorra o mesmo que sucedeu ao cristianismo nascente quando subiu ao trono imperial de Roma, expulsando Jesus de sua companhia, ou como aconteceu com Lutero e sua doutrina, quando outros que se fizeram reformadores passaram a adaptar o seu modo de entender o evangelho de amor que deveriam seguir sem excessos de formalismo ou de complicações teológicas, disfarçando a própria vaidade e acreditando-se fundadores de religiões. Esse combate é de largo tempo, remontando aos primórdios do pensamento muito bem exarado na rebeldia de Lúcifer contra Deus, conforme o mito bíblico. Deixa eu ver se falta muito, gente. Não. Sucede que as paixões inferiores em predomínio no espírito durante seu desenvolvimento intelectual e moral não cedem às sublimes conquistas do amor sem grandes embates e sacrifícios. Nesse momento, instalando-se as anomalias morais do prazer exorbitante, o intercâmbio doentio entre as falanges do mal e as criaturas humanas distraídas predomina em contínuas vitórias. Houve uma nova pausa nas reflexões, de modo que pudéssemos perceber a gravidade do programa. A seguir, enunciando. Certamente a transição planetária opera-se, inexoravelmente, mas poderia caracterizar-se por menos contributo de dores conforme vem ocorrendo por opção humana. Os missionários do amor e do conhecimento que vêm envergando a indumentária carnal e aqueles outros que logo mais os seguirão necessitam de encontrar ajoelhado o terreno humano a fim de ser acelerada a realização sublime. De certo modo, todos conhecemos esse labor sacrificial e estamos relativamente acostumados à faina de paciência e do trabalho. Ao santo de Assis foi feita urgente solicitação de socorro por antigos discípulos seus na Úmbria dos dias passados, que se reencarnam com o objetivo de erguer uma instituição terrestre moderna dedicada à caridade sem fugir à simplicidade do seu amoroso coração. Profundamente sensibilizado, ele fez-se benfeitor do projeto e intercedeu junto a Jesus, suplicando-lhe as bênçãos em favor de sua realização. Assis é demais, gente. Lentamente os obreiros foram renascendo no corpo físico, reencontrando-se uns com os outros, reconstruindo a família espiritual da qual provinham, e surgiu um amanhecer de esperanças para os sofredores do mundo físico. A obra materializou-se sob a luz do Consolador, tornando-se uma referência de dedicação a Jesus em ambos os planos da vida. Amigos devotados que permaneceram em nossa área de ação passaram a inspirá-los e protegê-los, a enviar cooperadores abnegados para auxiliar. À medida que crescia, a sociedade passou a enfrentar dificuldades superlativas que foram vencidas com altivez cristã e vem beneficiando milhares de espíritos.
núcleo de trabalho para os obreiros de nossa esfera, adquirir o selo de mansidão do mestre que tem conhecimento do seu significado espiritual. Multidões são beneficiadas pelas ações meritórias, pelas instruções doutrinárias, pelos serviços evangélicos realizados. Obsidiados recuperam-se das perseguições e aderem ao trabalho de amor. Depressivos entregam-se à laborterapia, e a ignorância é esclarecida mediante as luzes da educação. Compreensivelmente, vem despertando grande simpatia, enquanto que também vem inspirando as animosidades dos ciúmes doentios, das competições desenfreadas da vaidade, das críticas contumazes e amargas, bem como de perseguições francas e desvaradas. No entanto, resiste como a embarcação segura bem conduzida na tempestade, graças aos nautas que comandam com amor e simplicidade, incluída no mapa das instituições nobres que irão contribuir em favor da grande transição planetária, conforme já vem sucedendo, chamou a atenção dos tradicionais inimigos do Senhor Jesus, que agora voltaram com a decisão para derrubá-la. Porque os seus membros unem-se na fé e no trabalho, vêm acompanhando, aguardando qualquer falha que surja a fim de penetrarem na fortaleza em que se constitui, minando-a interiormente. É o que agora vem sucedendo lentamente. A presunção e a rudeza de um dos seus membros, ambicioso, infantil, insensato e agressivo, passaram a impor-se, gerando inquietação e tornando-se brecha moral para a invasão do Senhor da Sombra. Entidade infeliz que desde o século XV tornou-se adversário de Jesus. Pessoalmente passou a comandar a mente do companheiro invigilante, notamos a gravidade do momento. Os bons trabalhadores dão-se conta do perigo e estão buscando inspiração para providências imediatas antes que sejam causados danos irreversíveis. Em oração, têm apelado para o pobrezinho de Deus, que assume o comando geral da instituição, havendo-nos convocado para a delicada tarefa de remoção do obstáculo com socorro ao desvarado, que o Pai não deseja a morte do iníquo, mas sim a da iniquidade. Uma programação está elaborada, incluindo-vos a todos que ireis a diferentes sociedades espíritas auxiliar os abnegados servidores do Messias Nazareno, enquanto nós outros e pequeno grupo iremos inicialmente atender a Nau, em quase Sobro e outras tarefas posteriores. Mais tarde, após essa reunião, o nosso irmão Hildebranco irá anunciar os nomes de nossos companheiros que serão formados as demais equipes que seguirão conosco para a Terra, para o trabalho de amor e de proteção aos queridos servidores fiéis à verdade. Que o Senhor nos abençoe o empreendimento fraternal e nos ajude a servir conforme Ele o fez em relação a todos nós. Paz sempre em nossas vidas com Jesus. Quando retornou à mesa, harmonias siderais invadiram o recinto e delicadas pétalas de luz caíram sobre nós, desaparecendo em contato com o nosso corpo, penetrando com balsâmica energia. Emocionados e absortos na contemplação de cenas que se apresentavam num grande painel acima do palco, estávamos todos profundamente comovidos. Tratava-se de um espetáculo no circo de Roma, nos primórdios da fé cristã, quando os mártires eram atirados à arena para o holocausto. Sensibilizados, não podíamos dominar as lágrimas, e a imensa gratidão a esses heróis do amor e da santificação se imolaram em favor da divulgação do Evangelho de Jesus naquele áspero período. As lutas continuavam muito mais amenas e estavam sendo convidados à entrega ao inovidável Rabi. A nós todos não havia outra alternativa, exceto seguir-lhe o exemplo. Olha, veja bem, gente. Aqui ele teve uma preleção, né, no campo espiritual, aonde esse irmão Hildebrando chamou... Cadê? Sou péssima para decorar nome. Cadê o nome do homem que ele chamou, gente? Evandro. Hildebrando, então, ele chamou esse Evandro.
Nessa pré-eleição, o Evandro ele coloca assim alguns momentos que a Terra passou, né, de desregras, de barbaridades, né, de falta de moral, tudo aquilo que a gente já estudou, inclusive nas outras obras do Divaldo. Então, pelas suas imperfeições humanas, o homem acaba tendo a consequência dos seus atos, que é viver nesse planetinha de prova e expiação ainda por mais um tempo, para que ele possa aprender com os seus erros o que ele não aprendeu pelo amor. Então, dentro desse centro de comunicações, teve essa preleção, então, para falar que a Terra vai sofrer mais uma chacoalhada, né, antes de se tornar regeneração, devido ao caos instalado pelos moradores dela. E esse caos, ele é causado principalmente pelas más inclinações de cada um, que são as brechas que eles acabam, né, que nós acabamos dando, nós, porque eu também sou uma pessoa errante, e essas brechas trazem os inimigos de Jesus para poder conviver entre nós e desarmonizar ainda mais, causando mais desequilíbrio, mais dor, mais violência, né? E aí ele coloca aqui que a doutrina espírita está vivendo um momento maravilhoso. O espiritismo está se expandindo, ele está indo para as mídias, né? Ele está sendo bem divulgado, porque Kardec mesmo falava, a maior caridade que a doutrina espera de nós é que a gente divulgue ela. Então hoje a doutrina, se você abre Facebook, tem várias páginas, grupos espíritas. Se você abre o Instagram, não está diferente. Se você abre essas plataformas TikTok, Kawaii, ou qualquer outra rede social, sempre tem uma frase, nem que seja uma frase que alguém encaminhou para outra pessoa, para elevar o dia dela, e aquela frase está assinada lá, Chico Xavier, né, Meimei, Divaldo, e assim por diante. Então, quando não, até as obras básicas mesmo são retiradas frasezinhas dela e são propagadas. Querendo ou não, qualquer tipo de propagação, ela é muito bem vista por todos nós, porque é um reforço. Você está jogando isso para o meio, você está divulgando palavras de amor, de elevação espiritual, de consciência, algo que pode tocar no ser humano de forma que ele fique meio que incomodado com aquela questão e aí ele vai buscar saber mais, né? Tem no Livro dos Espíritos mesmo, ele deixa sempre, né, aquele questionamento que você quer saber mais. Você não consegue ler o Livro dos Espíritos apenas abrindo lá na questão que você quer saber, né? Ah, existe vida após a morte? Você vai lá no Livro dos Espíritos, aí se procurar, existe vida após a morte. Mas como é que era a vida antes? Como é que era a vida depois da morte? Então, quer dizer, você vai buscar outras coisas, através das frases que a gente coloca, através dos textos, resumo, através desse trabalho que eu tento fazer, leitura, conversação, né? Eu exponho aquilo que eu entendi, tento passar através daquilo que eu entendi uma mensagem positiva, né? Alguns exemplos pessoais que já deu certo, ou que deu errado, que eu já vi ou deixei de ver. Tudo isso faz com que a pessoa se aproxime dos vídeos e ela acabe também refletindo sobre o ponto de vista dela, o que ela já vive, o que ela já viveu, né? O que ela pretende viver. Então, assim, hoje a divulgação da doutrina ela é imensa, tem várias formas, né? A gente está largando a televisão convencional, pode observar, conversem com as pessoas em volta. Aquela televisão de canal aberto, né? Canal 2, canal 4, canal 5, canal 7. Poucas pessoas hoje, pelo menos em volta de mim, aderem a esse tipo de mídia. A maioria fala assim, não tenho tempo para ficar parado na frente da televisão, não. Aí eu pego o celular, enquanto eu tô tomando banho, eu tô ouvindo uma notícia, né? E aí eu pego na internet, eu tenho um canal preferido que eu tenho lá no YouTube, ou então eu procuro ouvir uma mensagem enquanto eu tô fazendo uma comida. Então as pessoas estão mudando aquele negócio de ver desgraça, porque até então, eu pelo menos enquanto professora, eu via que grande parte os pais dos meus alunos, eles ficavam ligados em Cidade Alerta, esses programas assim, eu não sei nem o nome mais, porque já faz tanto tempo que eu não ligo televisão, mas tinha vários programas, né, de crime, de violência. Era para ser um programa jornalístico, mas as pessoas foram indo para aquele lado que gosta de ver desgraça
E a mídia ganha em cima disso. Então eles iam buscar desgraça para apresentar para as pessoas. Enquanto tem gente para assistir, o programa estava ali. Deve existir ainda esses programas, mas pelo menos depois que eu aposentei, eu não tenho mais contato com os pais dos meus alunos em peso, né? E os que eu tenho são seletivos, então eles procuram mais as informações na rede social ou um bom filme, algo para elevar. E não essa coisa de quem matou, como matou, foi achado, foi morto, não interessa. A gente sabe que o crime, que a violência, ela existe. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Existe, ponto. Mas se a gente ficar ali movimentando energia em cima dessas coisas ruins, a tendência é a gente atrair e vir acontecer com a gente. Então, não é que, não vou ver, não vai acontecer. Não é bem assim, mas você pelo menos já não está movimentando a energia que é um imã, né? Se tiver que acontecer, é por algo que você realmente precisa passar. Mas não o que você tenha feito por merecer nesta vida. Você já está corrigindo. Você já não está querendo participar disso, né? E aí ele fala, à medida que o espiritismo se desenvolveu, infelizmente o mal também, né? Porque querendo, não é como se estivesse mexendo num vespeiro, né, gente? A gente, quando você fala assim, eu vou fazer o bem, o mal não vai se aproximar de mim. Na verdade, o mal se incomoda de você fazer o bem. O mal se incomoda de você pensar no bem. O mal se incomoda de você falar no bem. Então, nele você diretamente não está indo, mas eles querem te atacar de qualquer forma. Se você está no caminho errado, eles falam, mais um para nós. Eles vão manter contato. Se eles veem que você não é para eles, que você está protegido, que você ora, que você procura andar correto, que você procura fazer as coisas corretas, que você é vigilante, eles vão ficar tentando até querer ganhar você para eles. Os desafios que eles enfrentam para ganhar pessoas, às vezes dá mais prazer do que ter o próprio escravo, porque na verdade eles só querem pessoas para escravizar, espíritos que eles obsediam até ser bonequinho na mão deles, né, e fazer o que eles querem. Isso os mentores aí do mal, né? Mas os que são mal, vamos dizer assim, porque tem vício, porque é promíscuo, ou porque viveu na malandragem, né, ladrão, coisas desse tipo. Às vezes o cara fazia isso na vida, né, dele, encarnado, mas não pela maldade em si, né, roubava porque tinha um vício, então era uma coisa para ele, não é que ele queria matar alguém, não é que ele queria fazer o mal, não é justificando nenhum tipo de crime, mas tem esses caras que roubam para poder cultuar o seu vício, por exemplo. Então, um cara desse no plano espiritual, ele continua sendo esse cara. E aí, ele não tem jeito para mandar. Ele não quer mandar, ele não quer escravo. O que ele quer é manter o vício dele. E aí, encontra um mestre das trevas lá que fala assim, olha, eu vou manter o teu vício, porém, você vai ter que fazer tal serviço para mim. Então, existem muitos disso, né? De obsessores que nem maldade de verdade eles têm. Mas eles têm uma certa necessidade de ficar do lado das trevas, porque ali ele acredita que vai ganhar alguma coisa em troca, algum benefício daquilo que ele quer. E isso nem sempre é verdade, né? Eu tô lendo junto com uma amiga, a gente lê Aconteceu na Casa Espírita, né? E esse livro, ele tem momentos assim que ele faz a gente refletir muito sobre a questão do nosso comportamento, nosso pensamento, porque é uma questão mínima, é uma questão assim boba, que a gente vacila e a espiritualidade vem e obsedia. E aí tem um ponto que ele coloca aqui, que a questão não é só obsediar pessoas, né? A questão aqui não é só atrapalhar o caminho de pessoas. Se o espiritismo é algo que está crescendo, que está trazendo pessoas para pensar em coisas boas, se está crescendo, elevando o nome de Jesus, ajudando na reforma do planeta, poxa, o espiritismo está atrapalhando muito as trevas. E se ele está atrapalhando as trevas, então é mais do que normal de que as trevas vão tentar revidar, porque ela não quer que o espiritismo expanda para transformar as pessoas para o bem. Ela quer manter a terra em provas e expiações, esse caos aí que a gente vê. Promiscuidade, drogadição, falta de valores, inversão de valores, ele citou uma série de coisas aqui, né?
E aí, se o espiritismo está expandindo e está atrapalhando as trevas, se o nosso planeta está se transformando em regeneração, graças também à atuação do espiritismo na vida das pessoas, que é a reforma íntima, então vamos atacar o espiritismo. E aí, eles não vão atacar a Patrícia, o José e a Maria. Eles não vão atacar pessoas em particular, porque seria muito mais demorado para esse processo todo de evolução do planeta. Então, nós vamos nos pontos aonde estão transformando pessoas. Nós vamos entrar em locais aonde vão pessoas para se transformar. E vamos atingir os diretores, vamos atingir os trabalhadores. Atingindo os diretores, os trabalhadores de uma casa espírita, vai chegar o momento que a casa cai. Por isso que tem essa obra chamada Aconteceu na Casa Espírita. Quem puder, leia. Porque lá está dizendo como eles influenciam os trabalhadores e os dirigentes de modo que a casa fica desequilibrada e não dá devida assistência. Vai dar assistência, mas não a devida assistência, porque os mentores, os espíritos bons, benevolentes, eles vão trabalhar em dobro para assistir aquelas pessoas que vão buscar ajuda. Porém, e eles permitem que aconteça essas investidas do mal na casa espírita, até porque os espíritas pregam tanto que a gente tem que se vigiar, que a gente tem que orar, e é uma prova para os espíritas nesse momento. Se os espíritas renderem ao mal, as sugestões que o mal dá, é porque eles não estão em vigilância, é porque eles não estão orando como deveria. Então, ser espírita, como diz, né, não é para quem quer, é para quem aguenta, porque a pressão é forte. A gente vai sofrer todo tipo de influência para que a casa caia. A casa espírita fechando as portas, um pontinho de luz apagado. Não é que só a casa espírita vai sofrer isso, não. Porque, veja bem, aconteceu com Lutero, né? Lutero, ele na época medieval, ele tentou mudar, ele era um padre, ele tentou mudar o esquema da católica na parte da corrupção que a católica já estava envolvida. A católica era para ter sido uma religião que despertasse nas pessoas o amor ao Cristo, porém foi desvirtuando. Lutero, quando viu que estava desvirtuando, ele foi tentar combater a católica. Não combater no tipo derrubar a católica e ela não presta, não é isso. Mas combater os vícios, as coisas erradas que tinha dentro daquela doutrina. E aí ele refez, né, através do protestantismo, uma nova leitura da Bíblia, né, do Evangelho. E isso ele queria com quê? Que acabasse a corrupção, que acabasse aquela história de poder. A religião é uma coisa, a política é outra. Ele queria dividir isso aí. Ele queria colocar as pessoas para frequentar um local, ter aquela religião para se religar de fato com Deus. E não utilizar de maneira nenhuma o recurso financeiro como esse elo entre a pessoa e a sua religiosidade, a sua religião. Lutero deve estar revirando no caixão até hoje, né? Porque afinal de contas ele morreu para que essas ideias fossem implantadas no protestantismo. E a gente vê que as igrejas subsequentes, né, que vieram depois dessa revolução do protestantismo, vieram vários, como é que eu posso dizer? Várias áreas, vários segmentos, né? Dentro do protestantismo tem vários segmentos, vários tipos de igreja evangélica. E todas elas fazem o quê? Arrecadam dinheiro e arrecadam demais. Então hoje é a católica em primeiro lugar do mundo, né, batendo recorde aí de arrecadação, e as igrejas evangélicas em segundo. E aí ele alerta pra gente, cuidado, porque o espiritismo também pode correr esse risco. Vão vir pessoas dentro do espiritismo cheias de revolucionar a doutrina espírita, de falar, não, lá no passado não precisava de dinheiro, mas hoje a gente precisa para comprar um data show, a gente precisa para trocar uma porta, para colocar umas almofadas para o pessoal sentar, a gente precisa de umas cortinas de seda. Então, assim, se começar muito dentro da doutrina essa questão da vaidade, essa questão financeira, se começar a vir ideias de que tal pessoa é boa para trabalhar num grupo, a outra pessoa não é, a pessoa chega e fala, eu sou o médium, eu recebo o Dr. Fritz, né? Tem médium que não recebe o Zé da esquina, ele recebe o Dr. Fritz. Então, assim,
Se começar a ter pessoas vaidosas, ter pessoas orgulhosas em extremo dentro da doutrina, vai desvirtuar o que é o espiritismo. E o maior medo que o espírita, que é espírita, tem é que a doutrina se desvirtue. Porque se a doutrina desvirtuar, a doutrina em si não vai desvirtuar. O que pode desvirtuar são os centros, através das pessoas e dirigentes, trabalhadores, né? Se desvirtua, se começar a colocar um monte de coisa de outra religião no meio do espiritismo, vai chegar uma hora que a casa vai cair. Vai chegar uma hora que não tem como sustentar, porque a própria espiritualidade acaba se afastando. E é isso que ele está colocando aqui. O problema é sério, né? E é chegado o momento da separação do joio e do trigo. Nós estamos naquele momento, fase final. Sabe o que é fase final de videogame? Quando é tudo ou nada, e você tem que passar aquela fase, você tem que chegar do outro lado, porque se você não chegar, você vai ter que começar tudo de novo. Não tem isso no videogame? É o que vai acontecer com a gente. Se a gente não conseguir, nessa fase, pular para a regeneração e a gente se tornar melhor para que a gente permaneça nessa fase da regeneração, ai, gente, nós vamos ter que ir lá atrás de novo. Mesmo que a gente tenha consciência melhor, que a gente tenha mais conhecimento, que a gente tenha até um pouco de religiosidade, mas nós vamos ter que começar lá do zero. Em ambiente zerado. Como diz algumas leituras, inclusive, nós vamos voltar na idade da caverna. Então pensa, seu chuveirinho quente, esquece, não vai ter não. Ainda vão inventar o chuveiro quente nesse planeta para onde nós vamos. Então assim, para evitar, né? Se você não tem amor pela sua pele, tem amor pelo menos pela água quentinha do chuveiro. Vamos acelerar nosso processo, vamos ficar vigilante. Na casa espírita, ela é espírita. Toda religião pode pegar parte de estudo do espírita e levar para essas religiões como uma base para começar a desenvolver um trabalho espiritual. Não tem problema nenhum nisso. Mas o que não pode de maneira nenhuma é aceitar novos pensamentos, aceitar reformas, né? Há pouco tempo eu fiquei sabendo, e se você colocar na Google você vai encontrar, fizeram reformas nas obras do Chico Xavier. Trocaram palavras que trocavam os sentidos das frases das obras do Chico Xavier. Ou seja, de 2012 para cá, já não dá para confiar tanto no que está escrito nas obras. Eu estou procurando obras do Chico para trás de 2012. Inclusive livros velhos, que as pessoas já usaram e estão vendendo usado. Se eu não encontrar o antes de 2012 novo, eu vou comprar usado. Mas de 2012 para cá eu não quero o livro do Chico Xavier, porque eu sei que foi reformulado as obras do Chico Xavier. E por que fizeram isso? Qual é a ideia das pessoas de mudar o que o Chico colocou através de André Luiz e os espíritos que ele tem como mentor? Se ali está a verdade, por que tem que mexer na verdade? Nós não estamos mexendo com algo que o homem criou, nós estamos mexendo com algo que a espiritualidade ditou. E é sério, o médium é sério, o trabalho é sério, não tem o que questionar, não tem o porquê mudar. E alguns espíritas recém aí chegados estão, não, na época da Patrícia era uma, mas hoje a época é outra. E aí nessas ideias novas, a gente corre o risco de deixar pessoas, como aconteceu com Lutero, que vieram pessoas novas depois e derrubou toda a reforma que o Lutero fez. Hoje a igreja evangélica não tem nada a ver com a igreja que o Lutero sonhou. E nós não podemos nadar e morrer na praia, né, gente? Então, tá aí a instrução desse espírito, que o Manuel Filomeno e mais uma equipe vai fazer parte, né, da vinda ao planeta para dar uma força aí a algumas situações que estão ocorrendo, né, que estão sendo impedidos do centro trabalhar de uma forma homogênea, tranquila, séria, através das investidas do campo espiritual, tanto dentro do lar das pessoas, como principalmente dentro das casas espíritas. Então a gente vê que a missão aqui vai ser essa, né? Eles vão se organizar para vir à Terra e dar uma força aí para a proteção dessas pessoas e desses centros. Eu creio que isso seja um quadro mais
como é que eu posso dizer, pontual, né? Até agora é o que eu estou entendendo, mas se a gente for ver, é o que acontece no geral, né? Toda vez que a gente vê uma casa espírita, para fechar as portas é uma tristeza, gente. Então, cada qual que me escuta e que frequenta uma casa espírita ou pretende frequentar, que seja na base Allan Kardec. Casa espírita tem que fazer estudo, tem que ter evangelização, tem que ter mocidade e tem que ter os cursos. Para uma casa espírita se manter em pé, tem que ter estudo, não tem outro meio. Toda casa espírita deveria ser obrigatório, né? Dentro do regimento da US e da federação, a casa, para ela se erguer, primeiro ela tem que mostrar que tem estudo, que tem gente lá estudando para poder atender os assistidos. Como é que a gente coloca numa casa espírita pessoas que só têm boa vontade? Tem que ter um pouco de estrutura, e a estrutura é a base dos estudos. Isso é uma coisa que eu, Patrícia, estou falando. Isso não é o que está escrito aqui, né? Eu, Patrícia, acho que tem que ter. A casa espírita, para se erguer, tem que ter uma base de estudo. Tem casas, a casa que eu frequento desde os 16 anos, que é a casa do Caminho da Luz, ela é conhecida pelos cursos, né? Uma casa que ela forma palestrante, ela forma médiums. Ali tem a base sólida do estudo. E não é que ela forma para ser médium, não é que ela forma para palestra, mas através dos estudos sérios, vão saindo pessoas que vão trabalhando na casa seriamente, não só na casa, como em outras casas. Agora, tem casa que vai recebendo tudo. Ah, eu sou médium. Ah, é? Então pula para dentro. Ah, eu sou passista. Então pula para dentro. E aí você nem sabe se a pessoa estudou, se a pessoa entende, o que ela entende, até ela se entrosar com o grupo. Por isso que vai criando aquelas panelinhas, e as panelinhas é um descontentamento geral, né? Sempre tem um que é mais aquele cara que estuda, né? Allan Kardec tem aquele que é mais oba-oba, aí vai dando conflito. Então tem que ter uma base para que todos falem a mesma língua, que acreditem naquilo que a doutrina é de verdade e trabalhem a rigor, o que é a doutrina espírita, né? É o que eu penso. Mas os ataques, eles são contínuos, e independente, né, se a gente está dentro de casa ou fora. Eu acho que o texto deixa bem claro isso. A espiritualidade faz muito a parte dela e além da parte dela, a de sustentar, de ajudar, de motivar, de proteger. Mas cabe aqui, né, o bom senso. Cada um de nós precisa fazer a sua parte também.